Luzes, cenas e muita ação. Parece o cinema 3D de 500 anos atrás. São 400 personagens se movimentando em diversas situações. Não é para menos que as pinturas de Michelangelo na Capela Sistina revolucionaram a história da arte. E até hoje o genial artista italiano continua a surpreender. Uma nova descoberta revelou um detalhe intrigante. Alguns personagens têm um dente da frente a mais, considerado o dente do mal. Durante a restauração da Capela Sistina 20 anos atrás, os especialistas puderam observar de perto os detalhes da obra de Michelangelo. Foi então que o professor de anatomia da Academia de Belas Artes em Roma, Marco Bussalli, descobriu que determinadas figuras tinham um dente da frente a mais. As suas revelações estão no livro Os Dentes de Michelangelo. A arcada dentária é absolutamente simétrica. Os dentes que se encontram à esquerda se encontram também à direita. Colocar um dente a mais no centro significa quebrar esta harmonia. Portanto, o mundo do pecado, o mundo do mal. Os dentes da frente são os incisivos, 4 na arcada inferior e 4 na superior. O dente a mais de Michelangelo é o 5º incisivo superior. E o defeito não é casual. O artista conhecia bem a anatomia. Para estudar o corpo humano, ele dissecava cadáveres. O significado deste dente a mais varia de acordo com os personagens, mas são sempre negativos. Em alguns é difícil perceber, por exemplo, no profeta Jonas e na Sibila Délfica. O professor explica que neles o conceito da maldade é, se assim podemos dizer, menor. Para Michelangelo, eles são imperfeitos porque não conheceram Cristo, mas intuíram o nascimento de Jesus. Michelangelo pintou a Capela Sistina em 2 momentos. Começou pelo teto em 1508 e terminou depois de 4 anos. Os afrescos do Juízo Final foram feitos mais tarde, em 1535, quando ele tinha 60 anos de idade, um idoso para a época. O trabalho levou 6 anos de dura dedicação. 2 etapas na vida do artista, mas o mesmo denominador comum, o dente do mal para representar o pecado. Mas são tantas figuras, quais delas têm o dente do mal? No juízo final, todos os demônios têm o 5º incisivo, assim como os pecadores. Mas os anjos e todos aqueles que se salvam têm dentes normais, o que demonstra que Michelangelo queria distinguir o bem do mal. Ah, essa é fácil. Os diabos têm mesmo cara de mal. E outro exemplo, professor? Per esempio, nel pennacchio con l'episodio del serpente di bronzo. O episódio bíblico da serpente de bronze está no canto direito do teto, a 21 metros de altura, como um prédio de 7 andares. À direita, todos os pecadores que serão devorados pela serpente têm um dente a mais, enquanto os outros à esquerda são normais. Só Michelangelo pintou este dente incisivo ou ele se inspirou em outros artistas? Michelangelo se inspirou provavelmente nas ilustrações dos sermões de Girolamo Savonarola. Numa delas, Lúcifer tem o 5º incisivo. Savonarola foi um religioso reformador condenado à morte pelo Papa Alexandre VI, o cruel Rodrigo Borgia. Acusado de heresia, ele foi enforcado e queimado em 1498 na Praça Pública de Florença, cidade de Michelangelo. Segundo o professor, Michelangelo manteve o dente do mal em segredo porque temia a reação da igreja e daqueles que não compreendessem o significado. Na época, a igreja vivia a separação entre católicos e protestantes.
O professor Bussalli fez outra descoberta interessante na famosa obra de Michelangelo, A Pietà. A escultura representa Jesus morto nos braços da Virgem Maria. Só do alto é possível ver que Cristo tem um dente a mais. Mas se Cristo representa o bem, por que Michelangelo esculpiu este dente do mal? Significa que Jesus se doa aos homens e assume em si mesmo os pecados do mundo inteiro. Segundo São Paulo, Cristo é a caridade transformada em pessoa. É o significado da caridade.